O STF resolveu, de novo, interferir na política federal de combate ao coronavírus. O ministro Ricardo Lewandowski impediu a União de requisitar seringas e agulhas contratadas pelo Estado de São Paulo para vacinação contra a Covid-19. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde solicitou estoques da gestão estadual de modo a iniciar o Plano Nacional de Vacinação. Contudo, Dória entrou com um processo no STF para bloquear a medida. Tem algum assunto, que não tenha interferência do Supremo Tribunal Federal no Brasil? A gente está aqui preocupado com eleição, se vai ter fraude ou se não vai ter fraude, urna eletrônica, voto impresso, não sei o quê. Tem uma discussão, a respeito de como é que a gente vai eleger o nosso presidente, os nossos deputados e tudo mais. Mas o que importa, Quem governa o Brasil é o judiciário. E não é nem o STF, No caso especificamente foi uma decisão monocrática de um ministro do STF, não foi nem o STF como um todo. A Ana trouxe bem aí o livro do Ran Herschel, Towards Juristocracy, em direção, no caminho de uma juristocracia, que eu acho que está sendo traduzido e publicado no Brasil. Eu considero um dos livros de ciência política, talvez, mais importante dos últimos anos. É uma leitura fundamental que os cientistas políticos brasileiros ainda não descobriram. Espero que estejam descobrindo agora que o livro vai ser publicado no Brasil, porque se o Brasil não vive uma juristocracia, eu não sei quem vive, O livro fala sobre a expansão do judiciário como um todo, mas fala muito sobre as constituições, sobre como as leis e as constituições elas estão se tornando mais abrangentes e instrumentos, constituições mais novas, como a do Brasil e do Canadá, são instrumentos de transformação social, Em vez da transformação social ocorrer pela sociedade, ela ocorre pelo poder judiciário. E se engana no Brasil quem pensa, muitas vezes a gente fica assim, é o STF, é o STF, é o STF. O STF é uma parte importante desse problema, é talvez o topo dessa pirâmide, mas não é só o STF não, tá? Se você acompanhar, não só no caso da pandemia, mas isso ficou muito evidente no caso da pandemia, várias vezes, várias medidas eram determinadas pela justiça. Então, um prefeito ou um governador ia lá, determinava certas medidas, como, por exemplo, a abertura das escolas ou fechamento do comércio, e a justiça ia lá e revertia o ato de um lado ou para o outro. E eu não estou nem me referindo aqui especificamente a uma decisão específica, não. Eu estou me referindo ao conceito de como a Ana estava falando, um governante legitimamente eleito toma uma decisão e uma autoridade burocrática estabelecida vai lá e contraria a decisão da autoridade eleita. Então é o crescimento e o avanço do Poder Judiciário sobre decisões que são do Executivo ou muitas vezes do Legislativo. Você teve agora recentemente o nosso próprio STF, prorrogando os prazos de calamidade à margem, à revelia da lei. Esse processo dos juízes cada vez mais interpretarem a lei de forma criativa e não serem mais escravos da lei, Porque como é que foi pensado o sistema que a gente vive das democracias republicanas modernas, Tudo mais ou menos copiado aqui do sistema criado pelos pais fundadores americanos, onde você tem os três poderes, independentes e interdependentes, harmoniosos entre si, e cada um funciona com freios e contrapesos em relação aos demais, Só que o Poder Judiciário sempre foi imaginado, até nas palavras do James Madison, Ana? Foi imaginado como um poder menor, um poder mais fraco dos poderes. E qual era o principal freio e contrapeso dele? É que ele estaria amarrado à lei e às tradições jurídicas, no caso da lei comum aqui nos Estados Unidos. Quando você permite a juízes que eles ajam de forma à margem da lei, ou seja, que eles ajam de acordo com princípios, de acordo com ideias, coisas que não estão explicitamente na lei, ou façam uma interpretação criativa, socialmente criativa das leis, você está tirando a única amarra, o único freio e contrapeso do sistema judiciário. Então, basicamente, significa que o judiciário pode fazer o que quiser. Não há limites mais no Brasil hoje. Não há nenhum limite para o que o judiciário pode decidir. Veja, a gente estava discutindo agora há pouco tempo, umas semanas atrás, a gente estava discutindo
a questão da reeleição da presidência da Câmara e do Senado, onde, se eu não me engano, o placar foi 5 ministros, eu acho, votaram de forma explicitamente contrária ao que diz o texto constitucional. O texto da lei maior é absolutamente explícito, usando a palavra de vedação, e 5 ministros falaram, não, dane-se o que diz o texto constitucional. Eu acho que... E aí ele reescreve a lei. E a gente está vendo isso o tempo inteiro. Bom, no caso aí específico em tela, onde você tem uma disputa entre o governador de São Paulo e o presidente da República, né, na verdade, entre o governo de São Paulo e o governo federal, para ser mais preciso, eu confesso muitas vezes que eu vejo essas discussões e tenho vontade de colocar os dois, igual eu faço com as minhas filhas, assim, eu falo, não sei quem está certo, mas se entendam. Se entendam, não dá para vocês ficarem brigando aí na questão de quem vai dar vacina. O plano é nacional de imunização ou é estadual de imunização? Eu até gosto da ideia da federação, de você dar mais poder aos estados e menos poder ao governo federal, mas tem certos planos que são nacionais. Então, nesse assunto especificamente, a vontade é, meus filhos, se entendam, não dá pra gente ficar em guerra de quem vai fazer o quê, se entendam e cheguem a um plano comum, porque no final das contas, o que a população quer é ser imunizada, quem acha que deve ser imunizado, né, ter o direito de ser imunizada o quanto antes. E quem não quiser ser imunizado também que não seja.